Olá, eu sou o Padre Mauro José Ramos, da Diocese de Caraguatatuba. Estou aqui em Roma, no Colégio Pontifício Pio Brasileiro, cursando mestrado em Direito Canônico na Universidade Lateranense. E senti no coração vontade de gravar esse vídeo, também a pedido das pessoas do Brasil, para esclarecer e talvez até incentivar a conscientização do quanto é sério esta epidemia. Tem muita gente relativizando, dizendo que é um vírus frágil, que é apenas um resfriado, e não é verdade. É algo muito sério, está tirando muitas vidas, e a gente gostaria que vocês pudessem levar isso a sério. A Itália começou muito tarde a vetar a circulação dos seus cidadãos. O Brasil começou na hora, isso foi importante. Então, vocês têm uma chance muito grande de controlar a epidemia. São já 12 dias que estamos confinados dentro do colégio, as famílias em suas casas, e a decisão do governo de parar tudo foi muito rápido. Num dia, eles decidiram cancelar as aulas no país inteiro. Em reunião, já no outro dia, decidiram que deveriam fechar os museus, os teatros, o cinema, os locais de aglomeração, inclusive as igrejas e os ritos. E no terceiro dia decretou o fechamento de tudo. Só está aberto hoje na Itália as farmácias e os supermercados para o abastecimento de comida. E você hoje, para sair de casa, você precisa de uma autodeclaração. Você precisa dizer onde vai, quando volta, o que vai comprar, por que está indo, né? E se isso não bastar, não convencer, então você está sujeito a pagar uma multa de 206 euros e resistindo a isso, também é uma prisão. A princípio decretaram 10 dias apenas, depois passou para 15 dias, que é um pouco o período de um contágio ou de uma gripe, e agora já tem um decreto de 30 dias que inclui até a Semana Santa. Será uma Semana Santa sem fiéis. É uma situação que parece triste, né? Já que na Semana Santa celebramos o mistério do amor de Cristo pela humanidade, e talvez nessa Semana Santa nós vamos ter que provar este amor, pelo menos aqui na Itália, por enquanto, não participando dela. Nós aqui vamos fazer internamente. Os últimos voos do Brasil me parecem que são para amanhã. Hoje é dia 16 de março. Amanhã são os últimos, e a única empresa que está fazendo ainda Brasil é a Alitalia. Então amanhã cessam todos os voos, ninguém sai, pelo menos os brasileiros, né, para o Brasil. E não dá para ir para outro país também, porque cada país está criando também as suas regras por causa do contágio. Exagero ou realidade, né? Tem muita gente questionando que tudo isso é exagero. Não é exagero. As mortes têm sido, assim, brutais aqui na Itália. Nós estamos já, ontem foi feito um índice total, nós estamos com 1.809 mortes. Só ontem nós tivemos 368 mortos. Cidade de Bérgamo, no norte da Itália, num dia só, teve 60 mortos. É um problema, até mesmo no sistema funerário, que aqui na Itália é de cremação, tem um grande número de pessoas que optam pela cremação, e sepultamento. Tanto um quanto outros estão com os corpos abarrotados. Há até casos em que as pessoas morrem em casa e que o sistema de saúde não consegue ir buscar o corpo da pessoa na casa. Às vezes demora um dia, teve até casos de 2 dias para se recolher o corpo.
Talvez hoje ainda a Itália não precisou escolher quem é que vive ou quem é que morre, como também tem circulado, mas os médicos têm sempre colocado isso na mídia, dizendo que hoje ainda se consegue acolher as pessoas, mas está chegando o momento em que nós não vamos ter mais leitos e não vamos ter mais aparelhos para tantos infectados. Então, isso é um risco muito grande, né? O contágio entra num sistema de guerra, onde se opta por aquele que tem expectativa maior de vida. Isso é muito triste. A nossa realidade aqui no Colégio Pio Brasileiro, nós somos 70 padres estudantes, 4 padres da direção e 3 religiosas, 3 freiras já idosas, que compreendem, assim, talvez o maior grupo de risco. 15 dos padres que estavam aqui foram embora nos primeiros decretos do governo, alguns porque ficaram com muito medo, outros porque o bispo pediu para voltar, e alguns porque adiantaram a volta, já estavam terminando os trabalhos, ou estavam fazendo doutorado. Doutorado você vai entregando etapas do seu trabalho, então eles vão esperar passar a epidemia para depois voltar. E a maioria ficou aqui. Isso significa que nós temos que criar dentro do colégio medidas de prevenção. Então, quais as medidas que foram tomadas? A direção sempre foi muito cuidadosa de mandar para nós sempre cartas internas, circulares internas, colocando essas medidas, né? Eles têm conversado, acho que diuturnamente, para poder também preservar. O colégio ainda não tem nenhuma pessoa infectada e nenhuma pessoa com sintoma. E Deus queira que a gente consiga manter isso, né? A gente fica sempre numa expectativa, num medo muito grande de qual vai ser o primeiro que vai ser infectado ou que vai ter os sintomas. Então, nós temos feito as refeições em 2 refeitórios, antes era um só, aí abrimos um outro para poder as mesas ficarem espaçadas. Antes comíamos 6, 7, 8 pessoas numa mesa, porque cabia. Agora nós estamos, por regra, 3 pessoas por mesa. O tempo de refeição é terminar mesmo ali o prato e já poder sair. O máximo que nós conseguimos ficar nos nossos quartos é melhor, né? E lavar a mão toda hora. Nós estamos lavando a mão toda hora, a hora que levanta, depois na hora que entra para o quarto, na hora que vai fazer uma refeição, depois que faz a refeição, na hora que vai tomar um lanche, depois que faz o lanche, né? Na hora que vai para o banheiro, depois que sai do banheiro. Então, nós lavamos as mãos muitas vezes ao dia e evitamos levar a mão na boca, nos olhos, no nariz, para não facilitar o contágio, não é? Não é fácil, são 12 dias de confinamento, nós ainda temos um mês pela frente. A gente no começo levava um pouco isso na brincadeira, mas aí a gente foi vendo como a coisa era séria. Alguns funcionários nossos que têm que ir para casa todo dia e voltar já começaram a trazer notícias de pessoas próximas a eles que morrem ou que são infectadas. Isso vai dando um pouco de medo para a gente também. Caríssimos, qual é o grande remédio, né? Eu digo isso tanto para a minha diocese, quanto para a minha família, e quanto para todas as pessoas que a gente conhece, e para você que de alguma forma está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, né? Qual remédio? É ficar em casa. Então ainda nos preocupa o governo ainda não ter interditado todos os meios de circulação, de aglomeração, né? Mas é não sair de casa. Sabemos que isso é muito difícil, sobretudo no Brasil vai ser mais difícil que na Itália, que nós temos famílias muito pobres, crianças que comem só na escola, não tem o que comer em casa, ou às vezes casas muito pequenas, muito pobres, como 1 cômodo, 2 cômodos, em que não comporta uma família ficar lá 15 dias ou 1 mês, né, parados, sem contar os milhões de desempregados, né, que precisam fazer bicos para poder manter as suas famílias. Então, é uma situação muito difícil.
Se nós respeitarmos as regras de higiene e as regras de circulação, talvez a gente consiga conter o vírus, né? Nós precisamos mudar a mentalidade. Nós temos uma mentalidade, aqui foi assim, né? No começo ninguém levava a sério, todo mundo dizia que era um vírus qualquer, e aí quando as pessoas começam a perder as pessoas queridas, né? E não é só a terceira idade, nós temos muitos testemunhos de jovens e de pessoas jovens que também morrem pelo contágio, né? E nós sempre os enfermeiros e médicos têm dito que tem muitos jovens entubados também aqui na Itália. Então, todo mundo pega o vírus, todo mundo é transmissor do vírus. Então, tem que parar com isso, talvez até uma mentalidade egoísta de achar que só porque eu tenho uma certa idade, eu não tenho perigo de morrer, mas eu tenho perigo de matar, de passar o vírus para frente, né? De perder pessoas queridas. Talvez eu não morra, mas morra pessoas que eu amo e pessoas que me amam também. Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. E mais uma outra coisa, não achar que todo mundo vai te infectar. Não. É você que tem que fazer a higiene das mãos, né, cuidar para que você não seja um transmissor do vírus. Talvez essa é a mentalidade. Nós é que não podemos passar o vírus para frente. Então, isso tem que evitar você ser grosseiro, você ser mal educado. Não, você é um risco para o outro. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer de tudo para não espirrar em público ou não espirrar de uma forma que eu espalhe o vírus, não. Ou eu uso um lenço de papel, ou eu, como aqui tem dito, né, espirro aqui nessa parte do braço, que é uma parte que eu menos toco, quando eu não tenho um lenço de papel, e o mais rápido possível sempre lavar as mãos toda hora. Bem, eu acho que é isso, não é brincadeira. A situação é muito triste na Itália. Eu precisei comprar um remédio, uma vitamina que eu tomo continuamente. Precisei ir na farmácia aqui do lado, fiz uma autodeclaração, pedi também autorização para o meu reitor e fui. E na farmácia já começa a faltar remédios básicos de resfriado. É uma operação assim maluca se a gente for colocar na cabeça, porque só entram de 2 na farmácia, fica uma fila lá fora, as pessoas com espaço de 1 metro para mais entre umas e outras. Para poder você mostrar a tua receita de remédio, você se aproxima do balcão e a balconista se afasta. Depois a balconista vê sua receita com luvas, com capas e com máscaras e depois vai buscar o remédio. Aí deixa o remédio lá em cima, você dá o dinheiro, ela se afasta de novo. Depois ela se aproxima, você se afasta. E assim, depois para pegar o produto, depois para ir embora. E isso tem sido também nos supermercados. Não tem sido fácil fazer compra, porque essas medidas de segurança e de espaço faz tudo ficar mais difícil. Vamos mudar, né? No meu caso, eu tenho a minha mãe que está com a imunidade muito baixa, ela passou por um procedimento de saúde e de infecção muito grande, então ela é do grupo de risco, e assim a gente conhece muita gente que a gente ama aí no Brasil que são do grupo de risco, então a gente tem que preservar. Ensinar as crianças, né, a lavar as mãos, a fazer o procedimento, não achar porque que não tem aula é férias, não achar porque eu não vou trabalhar então eu vou para a praia, não. É ficar dentro de casa mesmo, por amor ao outro. Né? É provar nessa quaresma aí que você realmente vai ter Páscoa, ou vai viver a Páscoa de um modo muito consciente. O vírus não escolhe gênero, não está escolhendo classe social, não escolhe bandeira política, não é hora de politizar, não é hora
não, é hora de fazer a sua parte. A minha bênção, nós estamos rezando sempre por vocês, rezem pela Itália, rezem por nós aqui na Itália e contem sempre com as nossas orações. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, que eu trago sempre comigo, né? Que olhe pelo Brasil, do qual ela é mãe, do qual ela é padroeira. Olhe por cada um de nós. Deus abençoe.